E é isso aí. Então, pessoal, hoje vai ser a live 22, né, os princípios de animação da Disney, e vou falar para vocês a importância disso, falar dos 12 princípios, né, apresentar exemplos e, assim, dar pontos, né, que eu acho que são relevantes, que reforçam bem, assim, a importância e de como que você pode aplicar, né. Eu sei que se você só pega e lê esses princípios, às vezes eles não são muito claros, então com esses exemplos eu quero tentar fazer com que fique mais tragável, né? Mais fácil de entender. Beleza? Vamos lá. E só também para deixar registrado, no final eu vou mandar para você, no final da live eu vou mandar o link com o documento que tem com todos os exemplos, todo o conteúdo certinho, para ficar, enfim, né? Para caso você queira estudar ou tentar entender melhor. E acho que com os exemplos e com o que eu falar aqui durante a live vai ser bem mais fácil de entender esses princípios. Tá bem? Então, eu acho que para poder começar a falar dos princípios de animação da Disney, a gente tem que tocar em alguns assuntos que são pertinentes, né? Primeiro, animação. Se você está aqui no canal, provavelmente você já tem uma noção do que é uma animação, mas só para deixar registrado, enfim, né? Vai que chega algum desavisado aí, eu vou falar basicamente o que é uma animação e um pouco do vocabulário, né, de coisas que a gente precisa entender minimamente para poder saber o que é uma animação, saber do que eu estou falando em certo princípio, saber do que eu estou falando em qualquer ponto específico. Então vamos lá. Primeiro, galera, para quem não tem muita noção do que é uma animação, animação é o ato de... até engraçado, né? Animatio, né, do grego, que significa o ato de dar vida, né? Então você pegar alguma coisa e dar vida a ela. A animação basicamente é isso, né? De você pegar algo, no caso que a gente está falando de animação 2D, pixel art, é pegar um sprite, pegar um personagem, um desenho, alguma coisa e fazer com que aquilo pareça que esteja vivo. Então basicamente a animação é isso. Então tudo que você enxerga que foi trabalhado em cima para aquilo parecer que tem vida é uma animação. Tá bem? Acho que o jeito mais simples é isso. Aqui eu poderia mostrar aquele exemplo, que é o exemplo mais tradicionalzinho da... Deixa eu ver aqui. Vou procurar rapidamente. Que é aquele exemplo mais tradicional em toda aula de animação. Quem já fez uma aula de animação sabe que é aquele exemplo da bola, né? Ball Animation. Se eu botar aqui no Google, com certeza vai aparecer alguma coisa. Que é esse exercício de você pegar uma bola e fazer ela pingar. Normalmente esse é o primeiro exercício de animação de qualquer estudante de animação, porque ele é o mais simples, você entende que você pegou um círculo e fez com que ele parecesse que estava pingando, que ele estava quicando no chão, alguma coisa do tipo. Então, esse é o exemplo maior do estudo de animação. Tá bem? Acho que todo mundo já teve contato com a animação, já viu esse exercício e acabou reproduzindo e viu como acaba sendo muito simples fazer uma animação. O problema, na verdade, é que quando você trabalha com animação ou quando você quer trabalhar com animação, você precisa que essa animação ela seja interessante, ela seja bonita, ela, enfim, né, pareça algo real. Então, se a gente pensa em uma bola quicando, quando você faz esse exercício da bola e você coloca lá uma altura, alguma coisa, você tem que levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, qual que é o ponto mais alto que eu coloco dessa circunferência, né, da minha bola, e quando ela quica, até que ponto que ela chega, né? O que é isso? É eu conseguir passar através da animação de que material, né? Qual que é a elasticidade dessa bola, né? O quanto que ela vai pular depende um pouco de, sei lá, às vezes se ela for uma bola de futebol, o quanto ela tá cheia. Se ela for uma bola de basquete, provavelmente ela vai quicar mais do que uma bola de handball, por exemplo. Então, isso interfere nessa escolha de altura, né? O quanto que essa bola vai alcançar. Tá bem? Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. E quando a gente fala dos 12 princípios da Disney de animação, são princípios que os artistas, né, os animadores principalmente da Disney, eles desenvolveram para que tivesse uma técnica que fosse coerente e coesa dentro do estúdio. Então eles desenvolveram esses 12 princípios, não foram eles tentaram, a gente vai fazer esses 12 princípios, não, eles eram animadores
eles sentaram, assim, depois de já ter muita experiência com animação dentro do estúdio, eles, não, a gente precisa fazer um manual para que as pessoas novas que entrem no estúdio, eles não tenham tanta dificuldade de aprender qual que é a nossa pipeline, qual que é o nosso flow para desenvolver animações. Então, esses 12 princípios, desde a década de 40, se eu não me engano, eles são, eu não sei se eles são ensinados hoje ainda, né, mas durante muito tempo eles foram ensinados dentro do estúdio para poder embarcar, né, esses novos animadores e também para quando um animador estivesse perdido, ele saber onde buscar informação para que, enfim, né, ele continuar o trabalho de animação. E a gente fala dos 12 princípios da Disney. A Disney tem um peso, porque eu não sei vocês, né, mas acho que para talvez quem tenha mais de 20 anos, isso não seja muito relevante, mas que nem no meu caso, né, eu tenho 30 anos, e a minha infância, provavelmente com a infância de vocês, a gente cresceu assistindo animações 2D da Disney, né? E animações que vêm sendo feitas desde a década de 40, né? 30, 40. E assim, era algo muito relevante na nossa infância. E que definiu muito o que é uma animação de qualidade hoje, mesmo nos moldes que a gente fala em 3D, qualquer outra técnica de animação que não seja o 2D tradicional, que era o caso do estúdio da Disney. Ainda levam muito em consideração esses princípios, porque esses princípios eles não levam em consideração a Disney, eles levam em consideração o funcionamento das coisas, né? É muito relacionado à direção de animação, direção no sentido de dirigir mesmo, né? De como um artista, um animador sênior, ele conseguiria ter os instrumentos, né? Ter um vocabulário para poder passar as informações do que ele queria, por exemplo, para os animadores júniores ou qualquer coisa do tipo. Israel Audio Labs, os Olhoff sempre me lascou nessa aula, cara. Depois a gente vai ter que sentar para conversar. Então, por isso que é importante quando você trabalha com animação você entender minimamente esses princípios, e se você quer ser excepcional, se você quer alcançar um nível muito bom na qualidade das suas animações, você tem que dominar esses princípios. Assim, os princípios eles são relativamente simples, né? O grande problema é que, como eu falei, são 12 princípios e eles são complementares. Então, assim, você consegue aplicar um princípio em uma animação, mas quando você aplicar todos os princípios em uma animação, não que você consiga, mas consiga no sentido de que, às vezes, a animação não tem necessidade que você aplique todos os 12 princípios, mas quando todos os 12 princípios estão aplicados na animação, a qualidade dessa animação, independente, por exemplo, se é pixel art ou se é animação 2D ou 3D, não importa, a qualidade dessa animação ela vai estar excepcional, beleza? Vamos continuar aqui então. Tá, então agora eu falei um pouco dos princípios, né, dessa introdução, falei do que é a animação e vamos lá. Quando a gente fala de animação, muita gente já sabe do que eu estou falando, eu já falei, né, no início. Então, vamos tentar pensar nos tipos de animação que existem, né? Aqui, quando a gente pensa na Disney, né? A era de ouro da Disney, era principalmente a animação 2D tradicional, né? Em papel, desenhando quadro a quadro. Mas hoje em dia não só hoje em dia, mas já tem muitas outras técnicas de animação que todos esses princípios eles também podem ser aplicados. Por exemplo, animação em cutout, que é um tipo de animação que eu gosto de dar um exemplo, que é a Angela Anaconda. Eu não sei se vocês vão lembrar desse desenho. Nem era muito um desenho, era uma animação feita com recortes. Vou botar aqui um videozinho da Angela Anaconda. Então... Não tem pra ninguém. Se você quer viajar... meu Deus do céu. Tá. Muito, mas muito barato mesmo. A 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto e você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou parcelado no boleto. Não perca tempo, entre no site, escolha o seu destino e aproveite nossas promoções. A animação em cutout é a animação que você controla as partes, né? Você define meio que o personagem com as partes, com pontos de rotação, e a partir disso você vai animando e gravando os quadros, né? Eu vou deixar anotado. Vou colocar a música aqui da Angela Anaconda. Provavelmente alguns de vocês vão se lembrar, acho que ela passava na Fox Kids há muito tempo atrás. E assim, o estilo de animação da Angela Anaconda é a animação em cutout, que é o quê? Tem o personagem com as partes do corpo dele, como vocês podem perceber,
E isso não foi desenhado, né? Os quadros não são desenhados, mas você consegue entender como é que esse personagem foi feito, né? Assim, a cabeça está separada, por exemplo, da orelha, do cabelo, o cabelo tem um pescocinho aqui que está encaixado no corpo e tudo mais. Esse é o estilo de animação que a gente chama de cutout, tá bem? Então esse é um estilo de animação que ele é simples de ser feito em casa. Por exemplo, você pode fazer um bonequinho desse jeito, desenhar, colocar uns grampinhos e tira uma foto, muda a posição, tira uma foto. É bem simples. Depois eu também mando um link para vocês. Eu cheguei a fazer uma animação nesse estilo e tem um jogo que eu fiz praticamente inteiro nesse estilo aqui, no pixel art. Alinhando o pixel art ao tipo de animação que era de cutout. Então eu acho que é bem válido você entender esse estilo, porque às vezes se você não tem uma capacidade muito boa de desenho, esse estilo de animação talvez supra a sua necessidade, né? Tipo, tem muita coisa maneira que foi feita dessa forma e eu acho que é super válido, assim. E o stop motion, não sei se vocês conhecem, né? Mas com certeza conhecem. Vou colocar aqui a Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas, que acho que é o principal exemplo de... Não sei se é o principal, né? Mas pra mim, na minha infância, foi o principal exemplo. Por que seu telefone e CPF ficou a mostra? Tá. Tranquilo, Cartozinho. Obrigadão. Como não vai ficar ao vivo, não tem tanto problema. Mas obrigado pela dica aí. Não, quero o filme inteiro, não. Quero o trailer. Será que não tem aqui o trailer. Então assim, a Fuga das Galinhas é a animação feita em stop motion, utilizando os bonecos, né? Assim, tem bem esse estilo que parece muito massinho. Mas como é que funciona em stop motion? Você coloca um personagem, coloca um boneco, tira uma foto, move tudo dentro da cena, faz o personagem de novo. Quando eu dava essa aula no curso técnico, dá pra perceber bem, né, que assim, a iluminação é real, que isso aqui não é 3D. Mas tem outro filme aqui que é The Bear and the Hare, que foi uma propaganda feita por um estúdio de animação, né, feito assim com campanha de marketing para alguma coisa, mas é muito legal, ó, que tem esse documentário mostrando como ela foi feita. Então também, deixa eu ver aqui, esse primeiro aqui, acho que já exemplifica bem. E o interessante dessa animação, The Bear and the Hare, que ela mistura muitos estilos de animação. Nele a gente consegue ver stop motion, animação tradicional, que é de desenho de quadro a quadro. A gente também consegue ver, assim, ele não é um cutout porque não tem as articulações, mas esses personagens eles existem ali, né, vamos dizer assim, na vida real, porque toda essa animação ela foi feita com stop motion. Então eles posicionavam tudo, os bonequinhos dos personagens, tiravam a foto e iam nessa, assim, né, colocando. Deixa eu ver aqui nesses aqui, ó. Só que assim, ela é muito fluida, né? Se a gente vê aqui a animação tradicional 2D, ela é muito clara. Porque aqui parece ser o desenho perfeito. Mas deixa eu colocar aqui pra vocês o documentário que mostra o making of. Storyboard, né? Então todo aquele cenário ele foi feito, né, na maquete. Essa parte onde eles colocam os personagens aqui, ó. Então os personagens foram animados à mão e depois de todos os quadros feitos, ó, eles foram cortados a laser. Aí esses personagens cortados a laser com umas basezinhas foram colocados nas posições e o stop motion foi feito a partir disso, assim. Então a qualidade ela fica muito interessante, muito diferente de tudo que a gente está acostumado com a animação. O caso foi que já fez um trabalho da faculdade de stop motion. É muito maneiro, mas eu acho que o stop motion é um jeito fácil de você começar a pegar animação, porque você pode fazer de tudo, né?
Se você tiver uma câmera em tripé, por exemplo, você pode colocar para tirar uma foto, movimenta alguma coisa no cenário, sei lá, coloca uma meia, né? Funcionando como se fosse uma lagarta, por exemplo. Acho que esse é um exercício interessante de se fazer com stop motion, para você poder entender o que é animação. E é isso. Então vamos lá, acho que a animação já está bem clara para todos vocês o que é uma animação, né? Acho que para quem não tinha uma noção já ficou. Mas assim, acho que nos dias de hoje, como a animação está presente basicamente na vida de quase todo mundo, assim, né? Tipo, acho que no Instagram já teve coisa de fazer animação, acho que no TikTok, principalmente, as pessoas fazem muitas animações super criativas com edição, recorte. Então é isso, tá? Aqui um outro estilo de animação também, outra técnica que a gente fala é digital, né? Que é feito e desenhado diretamente no computador. Esse tipo de técnica pode ser tanto 2D quanto 3D, né? A técnica 2D, acho que, vamos lá, se a gente pegar todos os filmes 2D recentes, provavelmente eles foram feitos diretamente no computador. Todos não, eu estou exagerando, mas se a gente pega algumas animações do Breeze Pencil, por exemplo, que é uma ferramenta que tem dentro do Blender, que é uma ferramenta de animação que ela é 2D. Aqui, ó, esse filme aqui, por exemplo, ele junta o ambiente 3D do Blender, né, que você pode colocar elementos 3D, com a animação 2D, né, de você desenhar quadro a quadro mesmo. Então, é um exemplo do que seria uma animação 2D digital. Tá vendo? Aqui cada um dos quadros eles foram desenhados manualmente, né? Pode ser que tenha repetição dentro de um ciclo, que é o normal que se faça na animação mesmo, para poupar tempo de desenvolvimento da animação. Space Jam primeiro, aí o Catuzinho tá falando. O Space Jam 1, né, que foi lançado, sei lá, em 96. Space Jam. Vou colocar aqui no Google, na verdade. Space Jam, filme. 96. Nossa, eu chutei e acertei, 96 mesmo. O Space Jam é um exemplo de um filme que ele... Só que eu acho que no caso do Space Jam, o pessoal ainda fazia muita animação tradicional com um lápis, né? Depois se juntava com o filme. Outro exemplo, como o Space Jam, é uma cilada para Roger Rabbit. Uma cilada... Rabbit já vai aparecer, né? Uma cilada para Roger Rabbit. Esse filme aqui, cara, pra mim é um filme insano. Se você curte a animação, eu recomendo muito assistir esse filme, porque esse filme ele misturou muito, assim, a atuação de atores, né, o live action com a animação. E, cara, eu lembro que eu ficava alucinado assistindo esse filme quando eu era pequeno, né, na sessão da tarde. Eu não sei quando foi a última vez que isso passou, e acho que hoje talvez seja fácil assistir em qualquer sistema de streaming, né? Não qualquer, mas em alguns. E depois eu ainda vou falar aqui, ó, do Bob Hoskins e do Christopher Lloyd. Bob Hoskins e Christopher Lloyd, não. Falar do Richard Williams, que foi um dos animadores aqui do Roger Rabbit. Só colocar aqui, ó. Richard Williams. Ó, ele mesmo. O Richard Williams, ele foi o senior animator, né, do Roger Rabbit. Cara, se você não conhece esse filme, vale muito a pena assistir. Já reiterando de novo. Mas por final eu vou dizer o porquê, tá? Mas fica com essa cara desse cara aqui na cabeça, Roger Williams, o Richard Williams. Então vamos lá, galera. Deixa eu ver se tá tudo... música tocando aqui. Então vamos continuar aqui. Tá, então vamos passar aqui quais são esses 12 princípios, né, de animação da Disney. Vamos lá. Acho que tem mais algumas coisas antes de a gente continuar pra frente. Aqui na aula. Tem alguns outros conceitos que talvez, se você não seja muito familiarizado com animação, são os conceitos de quadros, né? Deixa eu deixar um documento aberto aqui, que eu consigo organizar melhor meus... Vou abrir isso aqui, porque senão o pessoal vai me xingar.
Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui 200%, 150. Quadros. Galera, o que são os quadros de animação, né? Quadro de animação é cada uma das imagens que aparece pra gente quando a gente está enxergando a animação. Então, se aquele quadro, né, se aquela imagem está estática, aquilo é um quadro. E quando a gente fala de animação, a gente sempre imagina uma sequência de quadros. Então a animação se dá de acordo com a sequência de quadros que são apresentados para você em uma definida velocidade. Tá? Isso é muito comum. Para quem mexe com pixel art, sabe, por exemplo, que dificilmente a gente vai trabalhar com mais do que 12 quadros por segundo. Dificilmente. Né? Pode ser que a gente trabalhe? Pode, mas não é muito recomendável. Por quê? Porque quando você faz a animação quadro a quadro, quanto mais quadros você colocar, digamos que eu estou trabalhando em um projeto, por exemplo, um projeto de um jogo. Eu faço uma animação que tenha 30 quadros por segundo. Galera, 30 quadros por segundo, isso é só um asset. Imagina eu fazer 30 quadros por segundo de diversos assets. Então, assim, uma coisa que é muito problemática é quando você tem mais de uma animação em um projeto. Eu vou levar projeto podendo ser um jogo, podendo ser uma animação mesmo. Então, assim, uma animação, quando algo tem mais quadros sendo apresentados por segundo do que outra, aquilo fica evidente. Para o olho treinado, você consegue perceber claramente que existe uma disparidade entre a quantidade de quadros. E não só, eu estou dizendo pelo olho treinado, porque quando você tem o olho treinado, quando você estuda e entende isso, é muito mais fácil você entender. Mas perceber, entender e já diagnosticar esse problema. Mas quando você não tem, o que você sente é uma estranheza. Só para pensar, por exemplo, tanto de gente que apareceu dizendo que sentiu tontura ou mal-estar quando foi assistir, por exemplo, o Avatar, quando saiu no cinema, né? Não sei se vocês se lembram dessas notícias. Por quê? Porque a animação dele estava com quadros... Nossa, eu não vou lembrar o número exato. Mas tipo, ele estava mostrando mais quadros do que a gente estava acostumado. Então, você tinha uma sensação estranha porque você nunca tinha visto nada do tipo antes. Né? Eu estou dizendo que você não sentiu isso ou que você deveria ter sentido isso, porque que eu me lembro era algo tipo dos cinemas IMAX, alguma coisa do tipo que tinha uma taxa de quadros diferente, tudo mais. Se eu não me engano, acho que era tipo 40 quadros por segundo, 60 quadros por segundo. Era algo do tipo. E isso faz com que a gente tenha essa estranheza, beleza? Então assim, quando a gente fala de quadros, são a quantidade de quadros que você percebe, ou que são apresentados para você, que você percebe por segundo, tá? E quando a gente trabalha acima de 12 quadros, um outro motivo de você não ultrapassar isso é o seguinte: a gente consegue, a partir de 12 quadros por segundo, o olho humano ele não consegue mais raciocinar em cima daquilo. Então, aqueles quadros a mais, eles só vão servir para o quê? Para reforçar o movimento. João, quer dizer, se eu fizer uma animação por 30 quadros, a minha animação não vai ter uma qualidade melhor que 12 quadros por segundo? Não, a sua animação vai ter uma qualidade melhor. Só que você não tem necessidade, saca? Imagina que assim, o seu cérebro ele processa 12 imagens por segundo, então ele consegue entender, ele consegue pegar 12 quadros e cada um desses quadros ele vai ter uma mensagem clara. A partir disso, é como se esses quadros extras eles fossem só quadros que são disformes, né? Mais um exemplo que vai fazer com que vocês entendam isso é o seguinte: se eu tenho 12 plaquinhas, cada uma dessas 12 placas com um nome diferente, uma pessoa normal, se eu passar essas 12 placas em um segundo, assim, se ela tiver a memória perfeita, claro, né, ela vai conseguir dizer o nome de todas as pessoas. Se eu passo 20 placas por segundo, com nomes diferentes, provavelmente essa pessoa, a pessoa mediana, não estou falando nem um super-homem, uma pessoa que tem habilidades extraordinárias, mas a pessoa mediana, normal, ela não vai conseguir identificar mais do que 12 nomes. Então é mais ou menos isso. A partir de mais de um nome, mais de 12 nomes, mais de 12 quadros, a sensação de movimento ela continua, mas o nosso cérebro não processa tanto a informação. Então por isso que passar de 12 quadros talvez não seja interessante. João, mas e sei lá, a galera que joga com 60 quadros por segundo?
Galera, lembrando o seguinte, quando a gente fala de, sei lá, 60, 140, sei lá, 300 quadros por segundo, por que isso é relevante, por exemplo, para quem joga jogos online ou joga jogo de tiro? Porque quando você tem mais quadros, imagina, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui da minha tela mesmo. Tipo assim, se eu tenho 12 quadros por segundo e eu estou mostrando alguma coisa entrando na tela, quando eu tenho 60 quadros por segundo, é mais fácil eu perceber isso antes. Por quê? Porque eu não vou ter um intervalo entre esses 12, né? Vou ter... São 83 milissegundos quando são 12. Então, se fosse 24, são 41,5 milissegundos. Né? Se eu tenho, vamos lá, eu falei 12, 24, 48 quadros por segundo. É a metade disso. Então, assim, quanto mais alta a sua taxa de transmissão, pensando em um jogo, por exemplo, mais rápido aquilo vai aparecer na tela, e pensa que assim, você não vai identificar aquilo, mas quando um jogador de alta performance, ele percebe alguma coisa, ele já tem um reflexo. Então assim, o reflexo dele é reagir a coisas que aparecem na tela. Esse é o reflexo de um profissional, né, de jogos, por exemplo, né, de esportes, de um profissional de CS. Então assim, quanto maior for a taxa de refresh rate, né, no monitor, quanto maior for a taxa de quadros por segundo, mais fácil ele vai perceber aquilo e mais rápido ele vai reagir. Então por isso que é importante, nesse caso. Mas para animação, a gente não quer fazer com que ele perceba mais rápido, a gente só quer fazer que a animação ela seja bonita, que ela passe uma informação. E lembrando que para desenhar cada quadro na tela é muito difícil, é um esforço muito grande, né? Quando a gente fala de uma animação, você está desenhando os quadros à mão. Então, o importante é você tentar se manter em 12, é a minha recomendação, tá? 30, o negócio vai ficar bonitão, mas vai dar muito trabalho. Para mim, 12 é o equilíbrio, e eu acho que tipo, quando a gente trabalha com jogos, eu não vou dizer que é o padrão, mas é o normal, tá? Não vou dizer que não estou falando que é o padrão, porque não tem nenhum padrão definido. É o que as pessoas costumam fazer mesmo, tá? Galera, se tiver alguma dúvida, já manda aí nos comentários que eu já vou tirando. Eu vou só esperar ficar concluindo o raciocínio para poder responder as dúvidas, para não ter essa quebra, beleza? Então, qualquer dúvida já manda aí. Então, a gente já entende que é um quadro. Um quadro é uma imagem. Uma animação é uma sequência de quadros que, assim, anima alguma coisa, né? Que dá vida a algo. Então, a animação é uma sequência de quadros de algo que a gente está dando vida. Beleza? Então estamos aí com os quadros. Os quadros por segundo, vocês também já entendem, né? A quantidade de quadros que é apresentado para a gente, né? Para quem está assistindo, quem está vendo a animação por segundo. Beleza? Alguma dúvida? Já mandem aí se alguém tiver com dúvida. Eu vou escrevendo aqui porque aí vocês já vai reforçando aí, já vai fixando. Quadros. Imagens apresentadas. Eu coloquei aqui também. Quadros por segundo. Quadros por segundo são é a minha taxa, colocar quadros por segundo ou FPS de frames per second, beleza? Então, quando a gente está falando de quadros por segundo, é só você lembrar de FPS, né, dos frames per second. São quantidade de imagens apresentadas em um segundo ao... Como é que a gente chama? A pessoa que está vendo a animação. Ao telespectador. Não é telespectador. E aí, Capitão Dinossauro, beleza, velho? Hoje está dando uma aula aqui dos princípios de animação da Disney. A galera, se você for ficar aí, qualquer dúvida é só mandar nos comentários.
Tá, então... frames. Ah, tá. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Eu adicionei uns filtros aqui, já removi e o meu áudio está aparecendo duplicado. Eu não vou. Já tentei resolver no início e consegui desistir. Vai assim mesmo hoje. Mas brigadão aí pelo toque. Tá, galera, então vamos começar pelos 12 princípios de animação da Disney, tá? Começar com eles, né? A gente já falou bastante aqui hoje. E aí, Lud, obrigado. Pô, a gente tá falando de animação e princípio de animação da Disney. Você, com certeza, tem muitas dúvidas para tirar sobre as animações da Disney. Acabei de falar dos quadros e das imagens que são apresentadas, né? E dos quadros por segundo. Um pouquinho mesmo? Tá, deixa eu baixar aqui para ficar um pouquinho mais baixo que o microfone. Tá, vamos lá. Só para vocês terem uma noção, né? Os filmes tradicionalmente feitos pela Disney, eu falo assim, Branca de Neve, Cinderela... Nossa, quais são os outros filmes? Rapunzel, Princesa e o Sapo. Se eu não me engano, essas são animações que foram feitas com 30 quadros por segundo, tá? E, pô, João, mas 30 quadros são muito mais do que os 12 que você recomendou, né? Galera, são muito mais quadros do que eu recomendei. Mas uma coisa que precisa levar em consideração é que a Disney, os estúdios de animação da Disney são os maiores estúdios de animação 2D da face da Terra. Então, assim, não adianta você querer começar a mexer com animação e tentar fazer o que a galera que está lá no topo faz, né? No sentido de entrega. Lembrando que eles têm uma equipe gigantesca e uma outra coisa que é interessante saber, que em um estúdio de animação, a gente sempre tem um animador sênior, né? Ou, enfim, que ele faz os quadros chaves. Deixa eu colocar aqui outro conceito. Vou tirar aqui uma coisa para ninguém. Então, o que são os quadros chave? Tem quadros-chave? Acho que tem. Então vamos lá, galera. Esse é um outro conceito que vocês têm que entender. O que são os quadros-chave? Os quadros-chave são os quadros que eles dão mais... São os quadros que precisam ter muito clara a mensagem da animação. Então, por exemplo, se eu tenho uma animação de alguém se levantando, tá? Eu vou pegar aqui uma animação de algo que eu já fiz mesmo. Beleza? Deixa eu pegar aqui o nosso personagem principal do nosso jogo, o Thorne. Tá? Deixa eu pegar aqui uma animação que tem alguma skill dele muito relevante. Aqui, ó. Opa. Então esse é o Thorne. Essa é uma animação que eu fiz para quê? A animação que ele dá um ataque, que é esse ataque aqui, ó. Beleza? A animação que ele dá essa martelo rodado, que não é o martelo rodado da capoeira, mas o nome da skill é o Hammer Whirlwind, né, em inglês. Depois falar sobre o Soul. Falo sim, Lud. Nossa, eu tenho uma técnica mista muito interessante, dá pra gente falar dela depois. Tá, então aqui, ó, vamos lá. O que são os quadros-chave? Os quadros-chave, eles são os quadros que dão uma mensagem clara do que é a minha animação. Então, quando você vai sentar para fazer uma animação, é importante que você defina primeiro os quadros-chave do que você pegar e sentar para fazer a animação completa, tá? Então, que dessa animação, os quadros-chave são, vou clicar aqui para vocês. Vou apagar os que... Deixa eu arrastar aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho. Aqui, ó, esse é um quadro-chave.
Bom, então aqui eu tenho... Deixa eu pegar esse aqui que tem os detalhes. Então aqui, ó, eu tenho essa animação inteira, que se eu não me engano, vamos ver quantos quadros são. Ele não me dá a quantidade total de quadros. Vamos lá, do 8 ao 29, 21, mais ou menos 21 quadros. Então a animação inteira ela tem 21 quadros, mas para fazer essa animação eu parti de 4 quadros principais, que era o primeiro, o quadro que ele estava em descanso, o segundo, o quadro que é onde ele prepara, que ele antecipa o movimento, e o terceiro, um terceiro quadro, que era um quadro que evidencia o que ele está fazendo, e o quarto quadro que é quando ele termina o movimento. Então, a partir desses quadros, por exemplo, eu começo a desenhar os quadros que estão entre eles, para ter uma transição entre os quadros-chave. Os quadros-chave, né, em inglês, a gente chama de keyframe. E você pode chamar de quadro-chave ou de keyframe, não faz muita diferença. Acho que é bem claro para quem em qualquer âmbito de animação, dentro de um jogo, que quadro-chave e keyframe são a mesma coisa. Tá? E a gente tem aqui os in-betweens. Os in-betweens eu não sei se tem nenhum termo em português, deve, com certeza tem, né? Mas eu não lembro de ninguém usando o termo em português para quando a gente fala do in-between. Então, os in-betweens são os quadros que a gente adiciona entre os quadros-chave para poder dar o tempo de animação e poder evidenciar o movimento, beleza? Deixa eu botar aqui a animação completa para vocês. Deixa eu colocar ela aqui toda dentro de uma tag. Aqui, pronto. Então, ó, essa é a animação completa. Ela tem quase 2 segundos, né? Tem, eu falei 21 quadros, quase 2 segundos, né? Já que são 12, essa animação ela foi feita em 12 quadros por segundo, ou 83 milissegundos por quadro. Então, esse é o resultado dela, beleza? Mas antes de sentar para fazer, eu não peguei essa animação e fui desenhando de quadro a quadro. Eu desenhei os quadros chaves e a partir dele eu fui criando os in-betweens. E esse é um dos princípios da Disney, tá? Apesar de ser uma coisa muito elementar quando a gente está trabalhando com animação, falar disso, mas esse é um dos princípios da Disney, beleza? Deixa eu ver aqui qual que é o princípio. Eu estou com eles numerados aqui, mas eu não lembro se tem essa numeração, assim, esse é o princípio 12, esse é o princípio 10, esse é o princípio 3. Deixa eu ver aqui se tem isso mesmo ou não, para não acabar falando um errado. Eu acho que não. Tá. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o documento, ver se eu consigo arrastar para cá. Eu mostrei para vocês o exemplo do que é uma animação com quadros-chave, né? Que foi isso. Eu tenho a animação com quadros-chave e adiciono os in-betweens. Outro estilo de animação, que é um estilo de animação que tem que tomar muito cuidado, é o seguinte: quando você vai animar algo, isso acontece principalmente quando você é muito inexperiente, você senta, eu preciso animar, aqui, ó, eu estou falando aqui, mas tem essa animação bem aqui, ó. Ela é o resultado, assim, a animação que vocês percebem que ela é muito fluida. Por quê? Porque eu sabia como eu queria que o personagem terminasse, né, ele em pé, segurando o machado, mas eu não tinha esse quadro desenhado. O que eu fiz? Eu peguei o quadro dele sentado e fui fazendo quadro por quadro, né, o movimento e definindo como é que ele ia ficar no final. Esse tipo de animação é a animação que a gente chama de animação direta ou animação straight ahead. O que é animação straight ahead? Animação que você vai desenhando quadros sem se preocupar muito com o que vai chegar no final. Normalmente a qualidade dessa animação ela fica muito boa. Já respondo a sua pergunta. Normalmente a qualidade dessa animação fica muito boa, mas você não tem tanto controle sobre o tempo da animação. Por quê? Digamos que eu quero que essa animação ela dure 1 segundo. Se eu estou fazendo a animação straight ahead, sem pensar com os quadros-chave, eu estou colocando, imaginando, abstraindo quanto tempo
o movimento ia acontecer no espaço de um quadro, né? Levando em consideração, sei lá, que a animação tem 12 quadros por segundo. Então, assim, é complicado por quê? Porque pode ser que você faça uma animação e chegar, poxa, essa animação ela tinha que acontecer em 1 segundo. E fazendo a animação em serra reta, ela acabou que ela ficou com 3 segundos. Aí o que você faz? Você vai ter que voltar na animação e remover quadros, tentando manter a qualidade. Só que assim, você já viu aquilo com uma taxa alta de quadros, né? Não por segundo, mas uma taxa alta de quadros para representar aquele movimento. É quando você reduz, pode ser que fique uma estranheza, mas de toda forma é um trabalho que você jogou fora já, né? Por quê? Porque você vai ter que descartar aqueles quadros. Então é um estilo de animação que ele funciona muito quando você quer fazer algo muito experimental ou muito mais artístico, quer embelezar alguma coisa. Mas dentro, por exemplo, do game dev, ele não é o estilo de animação que é muito recomendável você tentar. Por quê? Porque dentro do game dev você tem que trabalhar com uma equipe, tem prazo de entrega, enfim, né? Quando você está fazendo uma animação para o freela também. É muito complicado você fazer esse tipo de animação porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para fazer. E é difícil ter controle se você vai fazer muitas animações assim. Então o mais recomendável é trabalhar com quadros-chave. Beleza? Deixa eu responder a pergunta aqui do Gratozinho. Entre quadros-chave, são 12 entre quadros-chave. Peraí. Não, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se eu não entendi direito, né, se a minha resposta não fizer muito sentido, você tem que explicar de novo. Mas eu entendi que a sua pergunta foi o seguinte: se eu tenho os entre-quadros-chaves, que são os in-betweens, são 12 entre-quadros-chaves no intervalo de um para o outro? Não necessariamente. Por quê? O quadro-chave ele tem que evidenciar o movimento que você quer dar com aquela animação. Não necessariamente você precisa colocar 12 quadros entre eles. Não necessariamente não, né? Provavelmente o ideal não seja que você coloque 12 quadros entre eles, beleza? O que você tem que evidenciar com os quadros-chave é o movimento. Se vai ter 12, se vai ter 24, se vai ter 2, se vai ter um só, não importa. O que importa é que você tenha assim, por exemplo, pensa que os quadros-chave eles são o briefing da sua animação. Vamos lá. Outra palavra difícil, né? Para quem não está acostumado com trabalho, né? Com freela. Ou trabalhar em equipe, enfim. O que é um briefing, né? O briefing, ele é uma conversa ou uma apresentação, ou uma descrição do que vai ser algo, tá? Então, quando eu quero fazer uma animação, por exemplo, lembrando que isso é importante por quê? Porque antes de fazer uma animação, trabalhando em um projeto, você precisa apresentar uma ideia inicial, um conceito, um rascunho, um esboço, alguma coisa do tipo. E é importante que os quadros-chave eles estejam evidenciados nesse esboço, tá? Então, assim, os quadros-chave eles precisam passar a mensagem clara do que é a animação, mesmo que aquilo não seja fluido. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Acho que tem mais um quadro-chave aqui. Na verdade, o segundo quadro-chave é como se fosse esse aqui. Meu Deus, espera aí. Deixa eu pegar o quadro normal mesmo. Deixa eu colocar aqui. Acho que esse aqui também pode ser considerado um quadro-chave. Então, aqui. Beleza. Acho que entendi assim. Então, assim. Aqui, minha animação é isso aqui, Isso aqui são só os quadros-chave da animação. Parece meio doido? Parece. Mas se eu passar, devagarzinho, tá vendo? Estou em uma posição, eu levanto o martelo, eu giro ele e no final eu seguro, eu estou parado, tá? Então, assim, os meus quadros-chave, eles passam uma mensagem clara do que é a minha animação, apesar deles não serem uma animação com qualidade boa. Aí o que eu vou fazer depois? Eu pego esses quadros-chave e eu quero que eles aconteçam com o tempo e adiciono uns in-betweens para poder deixar no timing que eu preciso. Beleza? É isso. A Luigi pediu para eu falar depois do Soul. Eu acho que eu vou deixar para falar mais pro final, porque acaba que ele é muito 3D, né? Tem umas coisas interessantes no Soul, mas eu vou falar, enfim, no final lá eu falo. Tá bem? Então vamos lá. Agora eu vou passar em cada um dos princípios um a um. Beleza?
Vamos lá. Preparei uma introduçãozinha aqui, ó. Isso aqui eu já falei para vocês, que era um manual para galera, para os animadores que entravam na Disney. E mesmo com a evolução das técnicas de animação, ainda são princípios que são muito levados em consideração. Tá? Deixa eu copiar aqui, colocar aqui para vocês. Então aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vou ficar junto aqui. Então, o primeiro princípio é um princípio que ele é muito simples, né? O princípio de squash and stretch. O que é o squash and stretch? É você comprimir e esticar. É isso de você conseguir dar o peso da animação com essa distorção do volume, tá? Galera, lembra que eu peguei e falei o seguinte, que os princípios da animação, eles não são princípios que foram desenvolvidos pela animação, são princípios baseados no que os animadores enxergavam de como as coisas funcionam, que eles escreveram, quando você for desenhar, segue isso. Então assim, o stretch and squash é da sensação de peso através de distorção do volume. Isso acontece muito claro, por exemplo, quando você atira uma bola, sei lá, a gente vê em qualquer lugar, quando eu taco alguma coisa, existe um motion blur, né? Uma distorção de movimento. Por quê? Porque aquilo, né? Porque aquilo está se movimentando muito rápido e a gente não consegue processar muito bem essa informação. Então, deixa eu pegar e colocar aqui um exemplo de mais ou menos isso. Por exemplo, quando o martelo está rodando aqui, ó. Não, vamos lá. Um exemplo mais claro ainda. Quando a gente enxerga as hélices de um helicóptero rodando. Não tem um ponto onde a gente parece que tudo aquilo está uniforme? Que você não consegue enxergar a hélice no formato que ela tem mesmo, de fato? Por quê? Porque existe uma distorção que acontece porque a gente não consegue perceber aquele movimento, porque ele é muito rápido. Então, esse princípio de stretch and squash, ele leva em consideração isso, de quando algo ele se movimenta rápido, a gente percebe uma distorção. Então, eles entenderam que essa distorção, quando ela acontece, quando a gente está fazendo uma animação, quando você vê isso acontecendo, é muito satisfatório. Por quê? Porque o seu corpo ele já está acostumado, né? Os seus olhos já estão acostumados a ver aquilo acontecer. Beleza? Então, assim, é algo que pode ser meio estranho. Olha, eu não sei se vocês conseguem perceber muito bem isso aqui acontecendo nessa animação. Deixa eu tentar pegar ela aqui. Eu acho que eu ainda tenho ele aqui. Então... Monsters. Não tem. Eu tenho ela guardada sim. Eu sei. Documentos. Desenvolvimento. Glitch Files. Bravery. Tá aqui. Achei. Oasis Bowl. Esse aqui. O hitbox que o pessoal chama é de animação ou de programação? Tipo, o hitbox está atrasado ou está avançado? Segura essa pergunta, que é uma pergunta interessante, atrelada ao game dev, né? Já respondo isso aí, Kratozinho. Vamos lá. Aqui, o que acontece? Esse formato dessa pedra, ela é algo que é sólido, né? Mas na hora que eu desço ela, tá vendo que eu dou aquela distorcidazinha? Por quê? Na hora que eu bato aqui, tá vendo que tem uma deformação no formato dela? Por quê? Eu estico ela para reforçar que ela está descendo rápido e na hora que ela bate, eu dou o alargamento, né? É o squash, não é comprimir, esticar. Deixa eu procurar aqui o termo correto.
Squash. Não era isso aqui, não? Ah, meu Deus do céu. Esmagar, espremer. Não sei porque que eu tinha colocado comprimir. Esmagar. Então assim, ela se alonga, tá? Eu alongo ela e na hora que ela bate, ó, eu dou o alargamento dela, né? Por quê? Porque isso evidencia, e se vocês já viram a bola cair em câmera lenta, é isso que acontece com ela. Por quê? Porque as coisas, ela tudo, né? Tudo, eu vou dizer tudo assim de forma meio leviana, mas na verdade tudo tem uma elasticidade. Então se você bate com algo em alguma coisa, provavelmente aquilo sofre uma deformação mínima. Por quê? Porque a energia ela precisa ser transmitida de alguma forma. Então, juntando a força da aceleração ou desaceleração com a elasticidade do objeto, ele sofre essa deformação. Então, isso acontece minimamente. Menos com as coisas que são mais duras e mais com as coisas que são mais elásticas, né? Mais moles. O exemplo disso é... Caraca, eu pensei no macarrão, mas o macarrão é meio difícil de entender. A bola de leite. A gente pega uma bola de leite e deixa ela cair, ela meio que demora para subir, porque ela é bem molenga e tal. Se a gente pega uma bola cheia, ela já quica, né? Ela deforma rápido e volta mais rápido. Naquele exemplo que eu tinha dado no início. Então, o stretching squash, ele é você apresentar um pouco disso, tá? Apresentar essa deformação. Por quê? Porque ela evidencia muito o movimento. Então, quando a gente usa isso, essa distorção de esmagar e esticar, né, o squash and stretch, a gente consegue dar mais o peso das coisas com a animação, a desaceleração dela, com a aceleração. Né? Quanto mais longo você estica, mais rápido parece que aquela movimentação aconteceu. Beleza? E quanto mais você esmaga ela, mais forte parece que aquilo, mais peso parece que aquilo tem também. Beleza? Então vamos lá. O segundo princípio, né, é o princípio da antecipação, anticipation. O que é esse princípio da antecipação? É você apresentar de forma clara que algo vai acontecer, tá? Isso, para quem está... tá, vamos lá. Antes de eu passar desse princípio, deixa eu responder a pergunta do Kratozinho que ele fez. O hitbox que o pessoal chama, é de animação ou é da programação? Tipo, a hitbox está atrasado ou está avançado? Kratozinho, isso quer dizer mais respeito à programação, é porque não é necessariamente a programação, né? Porque o hitbox ele está atrelado ao posicionamento, é game dev. Tá, mas vamos lá. Pelo entendimento comum, é na programação, não é na animação. Pode ser que o hitbox ele tenha uma animação, beleza? Pode ser que sim. E isso que você está falando acontece quando um quadro, né, o personagem, ele se projeta além do hitbox. Então, assim, o exemplo comum para quem não está mais familiarizado com o hitbox. O hitbox é um volume que o computador ele usa para processar algum cálculo. Então, assim, digamos que eu tenho um gol e uma bola. Dentro de um jogo, na vida real, se eu pego, chuto a bola dentro do gol, na hora que passa daquela linha, todo mundo sabe, né? Que foi gol. Mas como é que eu digo para o computador que isso aconteceu? Eu posso desenhar, por exemplo, tem um hitbox do volume dentro do gol, ou, enfim, na trave, e na verdade, melhor que seja dentro do gol. Enfim, aí já é outro questionamento. Mas eu tenho um hitbox, né, dentro do gol, e eu tenho um hitbox da bola, certo? Então, assim, o hitbox da bola provavelmente vai ser esférico. Então, se o jogador tem um hitbox no pé dele e ele vai chutar a bola, e digamos que isso seja calculado em tempo real. Não estou dizendo o exemplo da forma mais simples possível, mas, enfim, quem do Game Dev está entendendo a problemática disso que eu estou falando. Mas, se eu tenho uma bola parada, e eu tenho um pé que vai chutar, um jogador que vai chutar essa bola, e eu tenho um hitbox na bola e um hitbox no pé dele, se esse hitbox não acompanha o pé na animação, parece que às vezes que ele chutou a bola
e a bola não se movimentou. Por quê? Porque o hitbox não está acompanhando a animação do pé. É mais ou menos isso que o Kratozinho está perguntando ali. É isso, pode ser que aconteça, Kratozinho. Isso acontece mais em jogos 2D e 3D. 2D, também, na verdade sim. Deixa eu pensar aqui como é que eu concluo a resposta para essa sua dúvida. O hitbox que chama, né? É de animação ou de programação. Tipo, o hitbox atrasou ou está avançado. É isso. Se você... É muito complicado você tentar atrelar um hitbox a uma animação. É um esforço, né? Uma coisa que dá trabalho. E é isso que você está falando. O jogador, quando ele percebe que não está sincronizado, causa um estranhamento, né? Por quê? Porque a animação ela aconteceu e, sei lá, a bola só vai depois. O comum de algo da frustração que é semelhante a isso é o ping alto no jogo, né? Que é quando você está com lag, às vezes você faz alguma coisa e tipo, não tem a reação. Por quê? Porque as coisas não são sincronizadas. Beleza? Então vamos lá. Antecipação. O que é antecipação? Antecipação é você deixar claro o movimento que vai acontecer, passar uma mensagem clara. Beleza? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou usar essa mesma animação do Torne aqui, já para reforçar aquilo que eu falei para vocês. Todos os 12 princípios, eles podem ser utilizados na mesma coisa, tá? E se eu pegar essa animação do Torne aqui, ó, vocês vão ver que tem um ponto aqui, ó, que eu deformo o martelo dele. Tá vendo que eu peguei e estiquei a forma, já falando do primeiro princípio, né, do Stretch and Squash. Eu estiquei o martelo dele para evidenciar o movimento. Nesse caso, eu não dou o esmagamento porque ele não acerta nada aqui, né? Eu uso outra coisa para evidenciar isso dentro do jogo. Mas é um exemplo do esticamento para poder evidenciar a movimentação rápida, motion blur e tudo mais. Tá? Aqui, ó, aqui já evidencia a forma dele, ó, tá vendo que ele é sólido, mas eu deformei para poder evidenciar o movimento. Antecipação. O que é antecipação? É eu mostrar, apresentar para o jogador, mostrar, ou, enfim, né, para o telespectador, para quem está vendo aquela animação, que algo vai acontecer. O exemplo clássico disso é quando um personagem vai correr, né, naquelas animações que a gente está mais acostumado lá dos anos 80, 90, que é, o personagem vai correr, ele se projeta para trás assim, deixa eu até ficar mais para aqui, ó. Ele vai correr, ele bota o bracinho para trás e depois sai correndo assim, né? Por quê? Porque se ele só saísse correndo, é estranho, porque eu preciso dar algum indício de que a movimentação vai acontecer. Uma coisa comum também é, tipo, quando alguém vai se levantar de uma cadeira, você percebe que a pessoa ela se projeta para frente antes de se levantar, né? Isso acontece por quê? Porque eu estou projetando meu centro de massa para poder me levantar, tá? Isso é a antecipação de eu levantar da cadeira. Existe antecipação para quase tudo que a gente faz na vida, né? Para quase todas as movimentações que a gente faz, tá? Quando não tem uma antecipação, normalmente fica uma coisa estranha, beleza? Então a antecipação nessa animação aqui, ó, é eu levantar o martelo, porque na verdade o movimento que eu estou dando é o quê? É ele girar o martelo, beleza? Então a movimentação, a animação principal é ele girar o martelo, mas eu preciso que ele levante para ter uma antecipação, para trazer mais naturalidade para essa movimentação. Uma coisa que é estranha, que provavelmente para quem já jogou, já está acostumado a ver isso em séries, qualquer coisa do tipo, é de eu pegar e, sei lá, um personagem que não tem antecipação. Isso é um pouco estranho, mas muitas vezes é sacrificado para ter uma mecânica mais responsiva. Tá bem? Então, vamos lá. De forma mais técnica. O que é a antecipação? Vou colocar lá no documento para vocês verem aqui. A minha antecipação é um movimento que prepara o espectador para uma ação, torna o movimento verossímil. O que é verossímil? Verossímil é algo que a gente está acostumado na realidade, né? Que você já entende o que acontece. Assim como aquele ataque do Torne, ó, eu tenho esse ataque aqui da Eadal, que é um ataque que ela bate com o escudo no chão. Eu tenho uma antecipação, mesmo que muito rápida, para poder preparar para o movimento que vai acontecer. Beleza? A antecipação ela é muito simples, é um princípio bem tranquilinho de ser feito. Acho que é muito claro. Pensa num goleiro que vai jogar uma bola. Antes de chutar a bola, ele dá alguns passos para trás. Isso é uma antecipação.
Por exemplo, uma coisa que é engraçada, mas vou usar aqui como uma forma de assim, né, figurativa, é o bater um pênalti, né? Tem aquela jogadinha lá que é os caras, o jogador ele sai correndo para chutar a bola, chega perto da bola, ele não chuta. Aí o que acontece quando ele faz isso? Normalmente o goleiro ele já pula, né? Ele se prepara para pular. Por quê? Porque ele está acostumado com aquela antecipação. Aí ele chega lá, na hora que chega perto, ele dá só um toquinho na bola para ela ir para um lado e para o outro, enfim. Mas assim, a ação dele é diferente da antecipação que ele fez, né? Até tem gente que acha meio errado isso e tudo mais. Por quê? Porque você mostra que vai fazer alguma coisa e faz outra, né? Aí fica aí do julgamento de cada um para dizer se acha ser certo ou não no futebol. Mas todo mundo que vê aquilo acontecer sente, tipo, é surpreendido porque ele esperava que outra coisa fosse acontecer, tá? Então, a antecipação é isso. A antecipação é uma coisa que vai preparar, né, uma animação que vai preparar o espectador para alguma movimentação que vai acontecer. Beleza? Vamos lá. Agora, um outro princípio que a gente tem é o princípio de encenação, né? O que chama de staging, que na verdade o staging ele leva em consideração Nossa, tô falando muito mais do que na maioria das lives, né? O staging ele leva em consideração que você precisa deixar tudo isso muito claro, né? E que a intenção da animação ela precisa ter clara e reforçar as poses, né? Deixa eu botar aqui para vocês. É o princípio que toda pose precisa ter sua intenção clara e reforçar a mensagem da ação. Vou botar aqui a encenação. Preciso de um espaço. Então, o princípio que toda pose precisa ter sua intenção clara e reforçar a mensagem da ação. Essa encenação aqui é algo que reforça muito os quadros-chaves, tá? Porque quando eu pego e só falo dos quadros-chaves, eu posso, enfim, eu preciso ter os quadros, blá, 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 blá. Os quadros-chaves, eles precisam reforçar toda essa animação, né? O que é esse conceito, assim, esse princípio do staging. E pode parecer meio qual que é a palavra? Quando duas coisas têm o mesmo significado, redundante. Pode parecer meio redundante isso, mas lembra que o quê? Que a gente tem que tentar deixar o máximo das coisas claras para você entender o que você está fazendo. Então, uma coisa que você precisa levar em consideração do staging é não só o personagem, mas também o ambiente. Ó. O mesmo princípio também é usado para posicionamento de câmera e composição de câmera. Então não adianta eu pensar em uma animação dela acontecendo sem eu levar em consideração o ponto de vista daquilo. Um exemplo, né? Se eu estou fazendo um personagem mexendo na bolsa dele, se eu quero passar a mensagem de que ele está mexendo na bolsa dele, é importante que eu mostre a bolsa. Faça a animação dele mexendo na bolsa. Vamos lá, para ficar mais claro ainda. Se eu tenho um personagem na tela, apresentado na tela isso, e ele está com uma bolsa, ele vira de costas, e eu não animo, né, mas faço uma animação que parece que ele está mexendo em algo, eu já estou pensando, cara, ele estava com uma bolsa. Então, eu já preparei essa animação para parecer que para passar uma mensagem. E é isso. É de você entender que o que você está apresentando, o que você está animando, ele precisa estar claro. Ele está claro no sentido de que a mensagem que você quer passar com aquela animação, ela precisa, mesmo que o personagem está mexendo na bolsa, está mexendo na bolsa. A bolsa está aparecendo? Não. Mas eu sei que ele está mexendo na bolsa porque antes de aparecer essa animação que ele está de costas mexendo em algo, ele estava com a bolsa na mão. Ficou claro isso? O que é o staging? Pense que o staging é você preparar uma mensagem, tá certo? É tipo, por exemplo, se eu tenho em um quadro, eu mostro, sei lá, umas crianças jogando bola.
E aí, pô, Studios. Pô, Raid? Caramba, não é possível. Pô, obrigado. Bear Raid. Bear Raid. Obrigadão aí, galera, pelo Raid. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou dando uma aula dos princípios de animação da Disney. Falar inglês? I don't speak English. Oh. Oh, God. No. Qual que é, Gloves? Que o pessoal veio de uma live que é em inglês? We speak about screen, it's okay. So, you guys, Are you guys really English speakers or not? Aqui estão alguns resultados. Get out of here, Google. Okay, so thank you for the raid, but like I'm speaking in Portuguese. Oh, that's okay. That's okay. No worries. So just so you know what you guys were rated to, I'm teaching the 12 principles of Disney animation in Portuguese. Okay, thank you guys. Sorry for not teaching it in English, but you know. Ok, continuando. O que eu estou fazendo? Stage. O exemplo que eu estava dando. Digamos que assim, que em um quadro, vamos pensar em uma tirinha mesmo. O que é uma tirinha? Uma tirinha com 5 quadros. A tirinha, ela apresenta o que são os quadros chaves e você, na sua cabeça, você cria os in-betweens entre eles. Entende? É meio subjetivo isso, mas quando você para analisar, é isso que é uma tirinha. A tirinha apresenta quadros, que são quadros chaves, e você, na sua cabeça, preenche os in-betweens. Então vamos pensar uma tirinha que o primeiro quadro são garotos jogando bola. Esses garotos eles estão jogando bola do lado de uma igreja. Se no segundo quadro eu apresento um padre bravo e no terceiro quadro uma igreja uma janela quebrada, qual que é a mensagem que ficou clara dessa tirinha? De que os garotos jogando bola chutaram a bola numa janela, quebrou um dos vitrais numa janela da igreja e o padre ficou bravo. Vocês percebem que o desenho ele não mostra quase nada disso, ele só mostra as imagens. Mas você preenche na sua cabeça. Por quê? Porque esses quadros da tirinha, eles fizeram tem esse princípio da encenação, que é de mostrar algo que evidencia uma mensagem. E a mensagem por trás da tirinha normalmente é a que a gente interpreta. Então, lembre-se disso. O que é eu vou dar um exemplo ruim, vou mostrar o que é um exemplo ruim para vocês entenderem o que é o staging. Pensa em uma tirinha, né, de um cartunista. E ele publicou essa tirinha, independente do conteúdo, 200 pessoas entenderam A, 300 pessoas entenderam B e 400 pessoas entenderam C. Né, do que todos esses grupos, eles entenderam mensagens diferentes dessa tirinha. Qual que é o problema dessa tirinha? Porque ela tem uma mensagem que ela é ambígua, que ela passa mais de uma mensagem. Né? Ela não tem uma mensagem principal clara. Então, provavelmente, esses quadros eles não seguiram muito bem esse princípio de staging. Ou pode ser que eles não seguiram de propósito. Por quê? Porque o cartunista ele preferiu não seguir. Beleza? Mas, quando você quer passar uma mensagem clara, é importante que esses quadros eles preparem o telespectador, né, a pessoa que está vendo aquela animação ou aqueles quadros, para a mensagem ser clara. Deu para entender bem agora ou não? Acho que deu, né? Acho que eu nunca dei um exemplo tão bem dado de staging como esse foi agora. Ok, vamos lá. Então, aqui o quarto princípio. O quarto princípio, eu já dei o exemplo para vocês, mas eu vou colocar aqui só para ficar na ordem correta.
Eu pulei um princípio? Ele pulou aqui. Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Continuar a numeração anterior. Tá. Quarto princípio. Animação direta e pose a pose. Né? Que eu falei que são animação direta é a animação straight ahead, que são desenhados os quadros diretamente, né? Aqui, deixa eu pegar o exemplo que eu tinha colocado lá e vou colocar aqui de volta. Que é uma animação que ela possui muita fluidez, mas você não tem tanto controle do timing dela, né? Do tempo entre os quadros. Então é uma animação que ela é problemática quando você tem um período de desenvolvimento dela que é muito bem controlado. Tá bem? É o tipo de animação que tem que tomar muito cuidado, porque normalmente ela não é utilizada dentro dos jogos. Assim, dentro da mecânica do funcionamento padrão do jogo. Talvez para uma cutscene, para alguma coisa do tipo. A animação de pedra dando impacto é staging ou quadro-chave? Vamos lá. Lembra o seguinte, Kratozinho, que esses princípios, eles são princípios que você vai pegar, são todos conhecimentos que você vai enfiar na sua cabeça e você vai utilizar eles, mas não necessariamente eles são concorrentes. Então assim, pensa o seguinte, os quadros-chaves, eles estão mais relacionados ao quadro específico, ao quadro que eu vou passar para alguém desenvolver uma animação de in-between. Ou eu mesmo, né? Mas tipo assim, é uma ideia. Os quadros-chave são quadros que apresentam uma ideia. O staging é o quão clara está a mensagem que eu estou passando com esses quadros. Percebe a diferença? Responde aí, se você não percebeu, eu tento explicar diferente. Então, pense aqui, nessa animação, eu estou batendo com a pedra no chão, certo? Bater a pedra no chão é um quadro-chave. Mas, eu preparar para tirar a pedra, né, é um dos quadros-chaves também. O staging é o quão claro ficou isso, entendeu? Que eu estou tacando a pedra. Por exemplo, eu vou até fazer uma crítica aqui nessa animação que eu estou mostrando para vocês, que é uma animação minha. O quadro-chave de antecipação do movimento aqui, ele é bem curtinho, é bem raso e eu acho que ele poderia ser melhor. Essa animação é uma animação bem antiga minha que eu usei como exemplo aqui do Squash and Stretch, mas ele não é um bom exemplo de staging. Diferente, por exemplo, dessa animação aqui, ó. O staging nessa animação, ele está bem melhor do que nessa. Lembrando que o staging é a minha habilidade de mostrar uma mensagem com aquele quadro-chave. Beleza? Você falou que já entendeu aí, mas eu expliquei para poder evidenciar que esse aqui não é um bom exemplo de staging no quadro de antecipação. Tá bem? Deixa eu apagar isso aqui. Tá, então... Aqui eu tenho o straight ahead, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o exemplo de pose to pose. De pose a pose. Ver aqui se ele pegou. Opa. Vou colocar aqui a minha contagem. Continuar a numeração anterior. É o 5? Ixi, não. Aqui. B. Então aqui, ó, no quadro a quadro, ou pose to pose, pose a pose, frame a frame, pose a pose. Tá certo isso? Vai saber. Que ele consiste na criação inicial de quadros chaves, que foi o que eu já comentei com vocês, e no segundo momento o preenchimento dos quadros que ficam de transição, que são os in-betweens. Beleza? E aqui, por exemplo, ó, imagina que essa animação aqui dele levantando foi a animação que eu fiz, sentei, tinha um quadro em chave inicial e fiz a animação dele levantando. Se eu não me engano, isso aqui tinha, sei lá, 300 quadros. Não me lembro quantos quadros tinha isso aqui. A gente pode ver no documento depois, a título de curiosidade, mas só por curiosidade, né? Seria bom. Aqui.
Então, e essa outra segunda animação, eu desenhei os quadros-chaves antes, tá? Para evidenciar alguma coisa, né? Lembrando, né? Aqui eu vou tentar sempre trazer os outros princípios para vocês ir reforçando o entendimento. Então, assim, o meu staging aqui, qual que era a mensagem que eu queria passar com essa animação? Era de que o Thorne estava caído, machucado, ferido ou cansado. E ele se levantava apoiando no machado. Olha lá, eu fiz, aí ó, antecipação. O que eu fiz? Coloquei uma animação dele sofrendo um pouco antes de levantar, ó, tá vendo? Aí ele sofreu, abriu os olhos, levantou. Tá aí o staging e o frame to frame, né, o pose a pose, foi eu definir antes com esboços quais eram as poses dos meus quadros-chaves. Então eu fiz os quadros-chaves, aí a partir dos meus quadros-chaves eu apliquei os outros princípios para poder evidenciar o meu movimento. Aí aqui vocês vão me dizer, né, se isso ficou claro ou não. Não precisam dizer não, tipo, eu acho que ficou claro, mas se vocês acham que não, vocês podem dizer também que eu tento explicar melhor. Ou, lembrando que eu também posso me apoiar na justificativa de que essa é uma animação antiga, que vai ser minha desculpa, boa parte das animações antigas. Mas, particularmente, eu acho que essa animação eu consegui executar bem todos esses princípios. Pelo menos os que a gente aprendeu até agora. Ó. Nesse caso, eu não tenho muito stretch and squash porque não tem muita ação, um movimento, né? Um movimento muito simples. Mas, eu acho que funcionou muito bem. Beleza? Então, ó, aqui a gente consegue perceber quais princípios. Princípio de staging, que eu consegui definir bem. Os princípios de desenho quadro a quadro, né? Porque eu desenhei esses quadros-chaves antes de fazer a animação. Vamos lá, o que mais? Encenação, que já falei, staging, antecipação. Vamos ver se tem um pouco de antecipação aqui, ó. Tem um pouco de antecipação. É só um quadro, é bem de leve, mas tipo assim, antes de levantar ele empurra e puxa. Então, empurrar é um movimento que eu quero dar, que é o movimento final? Não. Foi um quadro que eu coloquei só para poder dar essa antecipação no movimento dele, né? De que ele vai fazer força, entende? Então vamos lá. Aqui eu tinha até colocado ó, um adendozinho, né? Para lembrar de tomar cuidado. É preciso tomar muito cuidado com decidir qual dos princípios utilizar ao criar a animação. Tenha em mente o propósito da animação para não cometer erros. Que é aquilo que eu falei, não tem stretch and squash nessa animação. Não tem. Por quê? Porque é uma movimentação que ela é simples, ela não é uma movimentação que ela precisa ser rápida, ela é lenta e pesada. Então não precisa usar um princípio que ele está mais atrelado a uma movimentação rápida, a um impacto repentino ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, lembre-se disso. Você não precisa aplicar todos os princípios na sua cabeça. Você precisa entender que esses princípios eles existem e quando você não utilizar um deles, é importante que você saiba o porquê. Tá? Mas tem alguns princípios que você sempre vai utilizar. Por exemplo, staging. Claro que você não vai usar staging na hora de fazer a animação de uma bola. Mas se você usar o staging na animação de uma bola, provavelmente vai ser uma animação excepcional. Vamos lá. Eu tenho aqui os exemplos para... Aqui, ó. Aqui eu falei disso, né, de quando não usar. Aqui eu coloquei um exemplo de... O Thorne, eu fiz essa animação que eu falei, né, straight ahead dele levantando. Animação... Animação... Cadê? Animação direta. O que isso fez? Isso fez com que eu tivesse uma quantidade enorme de quadros. Olha lá, aqui tá, né? São 13 quadros. E depois eu fiz esse outro personagem, que é a Eadal, e eu usei muito menos quadros. A animação ela fica mais simples, mas é só uma animação dela levantando. Eu não preciso tentar embelezar muito disso. Então, uma das coisas que tem que levar muito em consideração quando você está fazendo animações para game dev que é o que eu tinha falado. Se você faz 300 quadros para uma animação que deveria ser simples, depois, quando você precisar fazer 300 quadros para um ataque que você precisa fazer 10 ataques diferentes, você vai ter muito trabalho. Então, escolha as suas batalhas. Não tem por que você fazer 30 quadros, né? Que nem no caso aí eu fiz 13 quadros para um personagem que está se levantando. Se essa animação
ela acontece muito distante da câmera, se no jogo isso não vai ter muita atenção, esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque eu fiz essa animação que tem muitos quadros e tem umas outras animações que, sei lá, a animação dele cozinhando. Eu vou fazer uma animação de 13 quadros para ele cozinhando também? Às vezes não, às vezes eu consigo resolver isso só com um quadro dentro do jogo. E se eu tentar fazer com 13, tudo que ele vai fazer de tarefa simples eu preciso fazer com 13 quadros. Aí, pensa assim, depois de 2 anos, de 1 ano desenvolvendo o jogo, essa decisão que eu tomei de desenhar muitos quadros com animação simples, ela vai afetar muito as outras animações que eu tenho. Então, tome esse cuidado de definir quantos quadros você quer dentro do projeto, dentro de um jogo, dentro de uma animação, e se controla, porque fazer animação em overhead tende a dar errado. Tá, agora vamos lá. Agora eles são uns princípios que eles estão mais atrelados às premissas das leis cinemáticas. Acho que é isso? Cinética? Cinemática? Acho que é cinemática mesmo, né? Cinética? Deixa eu ler aqui. Acho que eu devo ter escrito, né? Vamos lá. Que são princípios que se baseiam nas leis físicas. Tá aqui então. Ai meu Deus, deixa eu continuar aqui. É o 5? É o 5. Continuidade e sobreposição de ação. É o follow through e overlapping action. Esse é só um princípio, mas esse princípio ele leva em consideração as leis físicas e tenta lembrar lá das leis de Newton, né? De continuidade, que é o follow through, que é basicamente a lei de inércia. Objetos em movimento, se não os acelerados, tendem a permanecer em movimento. Então aqui eu coloquei como exemplo essa animação que eu fiz aqui de um Goblin. Tá? Vamos lá, vamos ver se vocês vão conseguir aí no chat me dizer o que nessa animação está representando essa lei de inércia, né? De objetos em movimento, se não os acelerados, tendem a permanecer em movimento. Vocês conseguem dizer aí? Vou dar 10 segundos. Enquanto eu bebo água aqui, ó. Alguém respondeu? Ninguém respondeu, ninguém tá sabendo. Pô, vocês estão muito quietinhos, galera. Desse jeito eu vou perder minha empolgação. O fio tá mexendo na hora que ele mexe o braço. Fio? O pingente também. Boa, é isso mesmo, Kratozinho. Ó, quando a gente olha essa animação aqui do Goblin, vamos lá, ver se o Grilovs vai complementar. Fio roxo, isso aí. Primeiro a ou a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei mesmo? Vamos colocar aqui, leis de Newton. Nossa, escrevi Newton tudo errado. Primeira, segunda e terceira lei. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas por ele. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a inércia. Segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida... Não, isso aqui é difícil a gente aproveitar. Vamos ver a terceira. A toda ação há sempre uma reação oposta de... Tá. Vamos resumir aqui, acho que a primeira já resolve pra gente na animação. Acertou, miserável. É isso mesmo. Pensa o seguinte. Aqui, o que é esse Goblin? Ele anda com um cajado e nesse cajado eu tenho, né, algumas caveiras penduradas e ali que você falou que é um fio, na verdade são penas, né? É que no pixel art é meio difícil a gente abstrair, mas acho que deu para entender que era algo mais leve, certo? Então, o que eu estou fazendo? Isso mais leve, ou as caveiras aqui, eles não seguem a movimentação do cajado, por quê? Porque o cajado está segurando com as mãos,
Ele está segurando com as mãos. Mas as caveiras estão presas ao cajado, mas elas não estão presas, elas estão amarradas, mas não fixas, né? Então, se eu levanto, a caveira ela tende a balançar. Então, pensa nisso, que algo que eu estou segurando, mas de forma mais solta, estou segurando de forma solta, ele tende a balançar, né? Deixa eu pensar aqui em um outro exemplo mais... Por exemplo, nossa, eu não vou saber o nome, mas tipo ginástica artística, onde as ginastas têm aquela varetinha com um fio, certo? Então, não necessariamente isso, Catuzinha. Ela não se movimenta mais que as caveiras porque ela tem a massa menor. Pensa o seguinte, ela se movimenta mais que as caveiras porque ela é mais maleável do que as caveiras. As caveiras elas estão soltas no cajado? Estão, mas ela é rígida. Então assim, eu movimento mais a pena porque ela é mais flexível, mais maleável. Mas pensa no seguinte, basicamente a lei inércia, objetos em movimento, se não os acelerados, tendem a permanecer em movimento. Certo? É mais ou menos isso. A pena, ela está em movimento, enquanto eu levanto, ela vai para cima, na hora que eu paro de movimentar, ela ainda está em movimento, então ela continua um tempo, até onde eu tenho algo que desacelere. Isso vai depender do que? Da minha atração desse objeto e a pena, por exemplo, ou a mesma coisa com a caveira, tá? Então pensa nisso. Aqui, ó. Deixa eu tentar pensar em outro exemplo mais claro disso. Aqui o Thorne, ó. Na hora que ele se levanta e joga a capa para trás. Se eu não seguisse esse princípio de continuidade da lei da inércia, na hora que eu jogasse a capa, ela pararia de se movimentar, porque eu parei de aplicar força a ela. Mas ela continua indo. Por quê? Porque ela está em movimento. Apesar de ela estar presa ao Thorne, ela tende a balançar. Entendeu? O follow through é isso. De que o movimento ele não para a não ser que você dê algum motivo para que ele pare. E aquilo, lembrando que o quê? Esse princípio ele está te lembrando que as coisas elas possuem propriedades físicas. Se a gente lembrar da primeira lei de Newton, que as coisas que estão em movimento tendem a se manter em movimento, isso já vai ser assim, você não precisa lembrar do princípio. O princípio é para te lembrar que as coisas seguem uma ordem natural. O princípio do follow through, tá? Que é o princípio de continuidade que é aplicado à lei da inércia. Vamos lá. O próximo aqui, né? Na verdade não é o próximo princípio, são o outro princípio de lei física que a gente tem que lembrar aqui no movimento. Sobreposição de ação, overlapping animation, é o princípio que objetos diferentes com o mesmo movimento tendem a ter animações diferentes baseadas em seu peso e densidade. Lembra que quando você pegou e falou que a pena ou o fio está se movimentando diferente das caveiras? Por quê? Porque a pena ela é bem levinha e maleável e as caveiras elas são pesadas e rígidas. Então assim, mesmo que eu aplique a mesma força para as duas, elas vão ter reações diferentes por conta de propriedades físicas diferentes que cada uma delas tem. Entenderam? Aqui, ó, no Memadar. O nome desse personagem era Memadar, agora tem um meme, né, do Memadar. Desculpa, gente. Desculpa. Então, assim, ó, como é que esse princípio da superposição, né, funciona aqui? Pensa o seguinte, se eu estou levantando um peso de academia, um halter, uma barra, na verdade, uma barra, e em um lado eu tenho 5 quilos e no outro eu tenho 10 quilos, e eu fizer assim, ó, eu estou com ela levantada, eu desço e tento segurar ela, o que tende a acontecer? O que tende a acontecer? É que o lado onde eu tenho mais peso, ele tende a descer mais. Por quê?
Porque eu preciso exercer mais força do lado onde tem mais peso. Então, lembre-se disso. Coisas com pesos diferentes, elas têm reações diferentes baseado na movimentação. Aqui, ó, o Nemadai, ele tá cheio de cacareco, né? Algumas coisas, na hora que ele agacha, desce junto, e na hora que ele sobe, demora mais para levantar. Por quê? Porque elas são mais pesadas, certo? Aqui uma coisa que mostra dessa curva, dessa movimentação, que é o seguinte: ele tem aqui, ó, essa tendinha, né, que ele carrega. Essa tenda, ela é fixada por duas hastes. Essas hastes provavelmente são de madeira. O que acontece? Aquilo que está na ponta da haste, ela tende a continuar em movimento. Por quê? Porque o ponto de sustentação dela está lá no início da haste, lá atrás, perto dele. Então, o que acontece? Aquela parte, ela tende a acompanhar mais o movimento dele, enquanto a da ponta, que não tem tanta fixação, ela tende a demorar um pouco, tem um atraso. Certo? Eu acho que isso aqui está bem claro, né? Então, vamos lá. Galera, lembrando que no final da live eu vou mandar o link para esse documento aqui, então é importante ficar até o finalzinho. Tá, vamos lá. Aceleração e desaceleração. Nossa, eu ainda tenho muitos princípios. Eu vou tentar ser menos prolixo nos próximos e mais direto, tá? Deixa eu colocar aqui para continuar na versão anterior. Aceleração e desaceleração. Isso também leva em consideração a lei de inércia mesmo, né? As leis de Newton. Assim, movimento físico. É a noção de que para se movimentar um objeto, começa devagar até alcançar a sua velocidade final, e o mesmo princípio para alcançar o seu repouso. Lembrando que isso aqui é uma regra que eu tenho que usar? Não, não é uma regra.